Chega mais, galera, aqui na redação Del Hombre, porque hoje a gente vai falar sobre treinamento de musculação e o nosso assunto mais especificamente vai ser... Para quem acompanha o El Hombre há algum tempo, sabe que quem escreve de musculação aqui é o Ricardo Wesley. Olá, tudo bem? Mas o Ricardo não trabalha aqui dentro da nossa redação, então ele não consegue gravar os vídeos e por isso eu estou aqui. A gente fez uma pesquisa no nosso site com vários textos que o Ricardo já escreveu sobre o assunto e aqui vamos dar algumas dicas que a gente encontrou nesses textos para que você possa ter a maior autonomia possível na hora de planejar o seu treino. Mas antes de partir para as dicas, é sempre importante a gente ressaltar a importância de ter um acompanhamento profissional na hora que a gente for malhar. Os caras estudam anos para se formar e não vai ser a gente sem estudo nenhum que vai ter a mesma competência de fazer um planejamento de treinamento. Mas como a gente sabe que muita gente não vai atrás de um profissional e começa a malhar, então a gente veio aqui dar essa força para que quando você for fazer isso, você tenha pelo menos um mínimo de noção do que você está fazendo, do que você está planejando. Beleza? Vamos lá então para as dicas. As dicas vão variar dependendo do nível do seu condicionamento de musculação. E o Ricardo sempre traça 3 níveis básicos: iniciante, intermediário e avançado. Para saber em que nível você está, o raciocínio é básico. Se você treina até 1 ano, você é iniciante. Se você treina de 1 ano a 3 anos, você é intermediário. Daí para cima, você é avançado. E como aqui nós estamos falando de dicas básicas, então a gente vai considerar apenas aquelas pessoas que estão ou começando a treinar agora, ou que começaram há pouco tempo, mas que têm muitas dúvidas em relação ao seu treinamento, em relação a como montar o seu planejamento de treino. Para a gente planejar um treinamento, tem alguns elementos básicos que a gente vai ter que considerar. E são os seguintes: frequência do treinamento, divisão do treinamento, número dos exercícios, tipo de exercícios, organização dos exercícios, séries, repetições, velocidades, intervalos, troca de treino e... Vamos organizar esse paranauê para você entender direito. Quantas vezes você deve treinar por semana? Simples, você vai treinar entre 3 e 4 vezes. Não muito pouco, porque daí o seu corpo vai receber pouco estímulo, e nem muito, porque daí não vai ter tempo do seu corpo descansar. E a parte do descanso é essencial na hora de você construir massa muscular para hipertrofia. Se você está começando agora, então é melhor você optar por uma divisão de treino básica, a mais básica possível, somente A. A gente sabe que as divisões de treinos normalmente vêm por letras, né? A, AB, ABC. Então se você está começando agora, você vai utilizar a A, que significa que todos os seus treinamentos você vai, naquele dia, trabalhar o seu corpo inteiro. Você vai malhar peito, costas, bíceps, tríceps, todos os músculos em um dia só. Depois que você fizer isso por 1, 2 meses, você já pode mudar a sua divisão de treinamentos para AB. Isso significa que um dia você vai fazer o treino A e no outro dia você vai fazer o treino B. Depois você vai fazer o treino A e depois o treino B. Depois o treino A e depois o treino B. Ai, cale-se, 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 você me deixa... Não! Por enquanto, ainda não é interessante você ir para A, B e C. Deixa você chegar lá no nível intermediário para poder dividir em 3 etapas o seu planejamento de musculação. Aqui, o raciocínio é o mesmo que a gente utiliza para a frequência de treinamento. Nem muito pouco e nem muito muito. Como você é burro? Então, calculando para que os seus treinos tenham entre 8 e 10 exercícios, está ótimo. Aí é hora de pensar nos exercícios que você vai colocar dentro do seu treinamento. Quando você for fazer isso, dê preferência aos exercícios multiarticulares. O que são os exercícios multiarticulares? São aqueles que movimentam mais de uma articulação. Por exemplo, o supino é um movimento multiarticular, porque quando a gente realiza a execução, a gente movimenta a articulação do ombro e a articulação do cotovelo. Já a rosca direta, aquela que a gente usa para fazer bíceps, é um movimento que não é multiarticular, porque na sua execução a gente movimenta somente o cotovelo. E na hora de escolher os movimentos que você vai colocar no seu planejamento, considere também os padrões de movimentos. Quais são os padrões de movimentos? Puxar, empurrar, remar, desenvolver, agachar, estabilizar, levantar e flexionar. Você colocando todos esses padrões de movimentos no seu treinamento, você vai estar trabalhando o seu corpo por inteiro, você vai estar trabalhando todas as funções que seu organismo exerce no dia a dia, na sua vida cotidiana. A ideia é que você coloque
1 ou 2 exercícios que trabalhem cada um desses padrões no seu treinamento total. Então, se você separar o seu treino em A e B, nos dois tem que ter pelo menos 1 ou 2 movimentos de cada padrão. Para isso, o Ricardo já fez lá no Elombre uma série de textos sobre os melhores exercícios para cada musculatura. Você selecionou os seus exercícios, agora como distribuí-lo dentro do seu treinamento. Se você escolheu a divisão de treino que tenha somente A, você não vai precisar pensar nisso, porque você vai trabalhar todos os grupamentos musculares naquele dia de treino. Em todos os dias de treino, na verdade. Agora, se você selecionou a divisão A-B, você vai ter que pensar em como organizar os exercícios em cada um desses dias de treino. E aqui nós temos 2 sugestões básicas. Você pode fazer um dia de membros superiores e outro dia de membros inferiores. Também há uma outra forma de separar um pouco diferente, que seria dividir em peito, ombro e tríceps num dia, bíceps, costas e pernas em outro dia. E o abdominal, bem lembrado, o abdominal é um exercício e claro, deve ser considerado dentro do seu planejamento de treino. Coloque o abdominal dentro do dia que tiver menos volume de treino, seja o A, seja o B. Considere fazer entre 2 e 3 séries. Só isso. O número de repetições que você vai utilizar em cada série varia bastante dependendo do objetivo que você tem com o seu treinamento. Emagrecimento, ganho de força, condicionamento físico, enfim. Como aqui a gente está focando para quem quer ganhar massa, então considere o número entre 6 e 12 repetições para cada série. Esse é o padrão de repetições que vai favorecer a hipertrofia e vai variar, claro, conforme a quantidade de peso que você coloca em cada exercício que você faz. Agora, não se esqueça de prestar atenção na velocidade com que você realiza cada um dos seus exercícios. Isso é importante e é uma coisa que as pessoas muitas vezes negligenciam na hora de malhar. Na verdade, é preferível que você coloque menos peso, mas demore mais tempo para executar esse exercício, do que você aumente o peso, mas faça super rápido, que é o que a gente vê muitas vezes dentro das academias. Então o ideal é que na fase de contração do músculo, você demore de 1 a 2 segundos. E na fase de descontração, você demore de 2 a 3 segundos. Outra coisa, é importante que você controle o tempo entre os seus exercícios. Porque senão você fica lá no celular, batendo papo e acaba perdendo muito tempo. E esse período entre um exercício e o outro, da ativação neural, da ativação muscular, ela tem influência no resultado final. Para ganho de massa muscular, esse intervalo varia de 45 segundos a 120 segundos, 2 minutos. Sim, a gente sabe que é muito grande a diferença, mas isso vai depender muito da sua proposta. Como você não está com acompanhamento profissional para saber qual que é a sua proposta, então considere 1 minuto de intervalo entre um exercício e outro. E por fim, uma parte muito importante, a mudança de treino. Você assistiu esse vídeo, pesquisou lá no site os textos do Ricardo, montou o seu planejamento com todo carinho e foi malhar. Mas depois de um tempo, esse planejamento não vai ser mais o ideal para você, porque o seu corpo vai ter acostumado àqueles estímulos. Quando chega nesse momento, é preciso trocar o planejamento. Não precisam ser mudanças absurdas, podem ser mudanças pontuais, mas precisa haver alguma mudança, porque se você continuar com o mesmo treino, o seu corpo vai parar de responder. Mas esse assunto é um pouco mais complexo e não cabe falar nesse vídeo. Então daqui a pouco a gente vai voltar com outro vídeo falando especificamente o que você deve pensar na hora de mudar o seu planejamento de treino, coisa que pode acontecer dentro de 1 mês, 2 meses, você não deve ficar com o mesmo treinamento mais tempo do que isso, beleza? Então fique ligado que daqui a pouco a gente vai voltar com mais vídeos para você curtir o Elombre aqui também no YouTube. Fui!